Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, seguindo aqui São Luís de Montfort, vamos considerar nesta manhã a parte do capítulo em que o santo vai dizer que a devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. E diz aqui o santo: se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Isso daqui é suficiente para infartar o luterano, o calvinista e os seus derivados. Nós vimos, seguindo o raciocínio totalmente teológico de São Luís de Montfort, que Nossa Senhora para Deus não é necessária, foi uma necessidade hipotética, Deus quis e assim se fez. Agora, para nós, ela é necessária. E a partir dessa necessidade, depende a salvação. E aqui o santo está transcendendo, vai além. Não é só para entrar no céu, é para ter uma vida íntima, uma vida interior, para transitar na virtude. Não a virtude começada em meio termo, não, a virtude perfeita, heróica, para depois das virtudes se deparar com que os dons do Espírito Santo e depois as bem-aventuranças, ou seja, ser santo. E ele vai dizer o quê? Crer ser impossível essa intimidade com Nosso Senhor sem a Santíssima Virgem. Havíamos dito em outra ocasião, e aproveito para repetir, por isso não há essa dualidade, ser de Jesus, ser de Maria. Não existe. Isso foi colocado, bom, é problema deles, mas às vezes repercute entre todos, o modernismo que colocou isto, ser cristocêntrico. Esse termo nunca por nós foi usado, porque nunca Cristo ficou de lado, hein? Ou ficou fora, sempre ele foi o centro. É o princípio e o fim de toda a existência do catolicismo. Ah, mas temos que ser mais cristocêntricos. Se não for o cristocêntrico, você não é católico. E agora Nossa Senhora nunca, jamais se opôs à devoção a Maria Santíssima, nunca atenuou ou arrefeceu o fervor a Nosso Senhor, nunca. Isso é impossível. E às vezes, para colocar um cristocentrismo protestante, aí tratam a Santíssima Virgem como algo que é um empecilho para se unir a Nosso Senhor. Isso não existe. Vimos, o santo vai dizer aí com verdade teológica isso. Não é uma opinião dele. É a prática de todo o catolicismo, que não é possível sonhar Nosso Senhor sem uma intimidade com a Santíssima Virgem. Então aqui temos um remédio para nossos pecados habituais, vícios. Nós temos um remédio para o espírito que aqui o que nos importa, nós que aqui estamos. Na tradição existe esse espírito medíocre católico, porque tudo é adverso à nossa perfeição. Na igreja, o que nós temos? Desacreditar o catolicismo. Então, todos aqueles que querem viver o catolicismo pleno é um lesado. No mundo, não há censura nenhuma do mal, só da verdade. Então, nós estamos, humanamente falando, desamparados e somos levados como ovelhas ao matadouro, como dizia aí a Sagrada Escritura, todos os dias somos oferecidos aos lobos para estraçalhar nossa alma. E nós precisamos, então, cada vez mais de Nossa Senhora. Ela que vai nos inspirar a prudência própria dos filhos de Deus para não se deixar seduzir pelas falácias do diabo, da carne, do mundo, do vício e das paixões. Porque ela é a divina pastora das almas. É Nossa Senhora que vai nos inspirar essa sagacidade dos filhos de Deus que transitam neste mundo sem se aliar com a sagacidade dos filhos das trevas.
Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Da onde vai vir essa simplicidade? Da Santíssima Virgem. E da onde vai vir essa prudência? Da Santíssima Virgem, Virgo prudentíssima. Assim rezamos na sua ladainha. Este arrancar-se do mundo da carne e do seu lodaçal, da onde vai vir? Da nosso desejo veleidoso, transitório? Não. Da castidade, da Imaculada Conceição, da pureza, do mar de pureza que é Nossa Senhora, que vai também nos impelir a ter uma vida limpa. Como que vou controlar minha língua? Porque eu vou agora ficar em silêncio. Não, é do seu silêncio. Nós tendemos a imitar nossas mães. Não é a mãe que nos cria, que nos educa, que nos censura, que nos estimula no bem. E ela, acaso, é nossa mãe, com plenitude da palavra? Então, a Santíssima Virgem é a adestradora das almas que querem seguir Nosso Senhor. Não é um romantismo, não é um pietismo, não é uma necessidade, como até aqui temos visto, seguindo São Luís de Montfort. Segue o santo a dizer: só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. Deus a criou e Deus se recriou pela obra saída das suas mãos. E todos, depois dela, que acharem graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e só por ela que acharão graça os que ainda virão. Então, Deus olha a face da terra e não acha graça em nenhum ser. A única aqui, cheia de graça, Santíssima Virgem. E todas as outras graças que Deus vai nos dar será por suas mãos, sim, porque a fonte da graça é nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é o quê? Fruto bendito do ventre de Maria. Não podemos desassociar a graça de Deus do meio do qual Deus se serviu para chegar até nós. E nós temos aqui a Santíssima Virgem, e nós temos a humanidade do Verbo encarnado. Por isso o diabo odeia o Verbo encarnado e a sua Mãe Santíssima. O judaísmo, que infarte junto com os protestantes, não engole até hoje que para chegar ao Pai nós temos que passar por Jesus Cristo. Para eles isso é o fim. E para isso nós é o fim último mesmo, chegar a nosso Senhor por Jesus Cristo. Para eles o Messias é um ser ambicioso, em todo caso é o anticristo deles, sim, que vai levar todas as riquezas e a prosperidade deles, mas não é nada mais do que um idiota a mais, que vai aí trabalhar para o quê? Uma prosperidade neste mundo e inferno para a eternidade para eles, hein? Mas não foi este o Messias prometido. Porque nosso Senhor não trouxe prosperidade para ninguém, trouxe cruz, heroicismo de virtudes, morreu numa cruz, pobre nasceu e assim morreu. Este é o Messias. E é Deus, e é o caminho pela sua humanidade para que o homem possa chegar até o eterno Pai. Disse São Paulo ali em Romanos, ele é o pontífice, ou seja, a ponte entre o homem e Deus, como sacerdote, como homem. E aí de onde vem essa humanidade? Esse sangue, esta carne, esta natureza humana, de Maria Santíssima. Por isso o diabo odeia Maria Santíssima. Porque o demônio quer ter acesso afrontoso a Deus, como o protestante o faz, como o satanista o faz, como o judeu o faz. E não chegam até Nosso Senhor. Deus Pai, não temos acesso ao Pai se não for por Jesus Cristo. E nós não teríamos Jesus Cristo se não tivéssemos Maria Santíssima. Então, são meios, obviamente, para a nossa salvação, o Verbo encarnado e anexado à vinda da encarnação, sua Mãe Santíssima. Por isso, nós vemos em ataques contínuos. E este espírito protestante que fala de Jesus, 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 se descasca em Jesus, para eles é a mesma ideia tergiversada do judeu para com seu falso Messias. É um homem.
Hoje não creem mais na divindade do Verbo encarnado, e que é uma pessoa divina, mas a natureza humana unida, união hipostática, o nome deste mistério. E trata o nosso Senhor, sim, a sua divindade, como um homem iluminado, que não é isso, hein? É Deus. E para que desacreditar a divindade? Porque também toca Maria Santíssima. Se essa pessoa nascida não é Deus, ela não é mãe de Deus. E quantos católicos também pensam assim, hein? Dizem ser e não são, porque isso é um dogma. E tratam Nossa Senhora como um santo qualquer, hein? E não invocam seus auxílios, não pedem-lhe graças, e assim vão cada vez perdendo a fé na encarnação do Verbo, na redenção e no meio que o Deus, nosso Senhor, se serviu para chegar até nós, Nossa Senhora. Então nós temos que sim adorar a humanidade de Nosso Senhor, seu sangue, seu corpo, sua alma, sua divindade, e honrar a Santíssima Virgem como digna Mãe de Deus. Por isso vamos a seus pés, imploramos suas graças, seus auxílios, seu socorro, sem detrimento, repito, insisto, em nada de Cristo ser o centro, de Cristo ser o princípio e o fim de toda a nossa prática católica. Segue o santo dizendo: Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra inefável. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser. Aí nós temos um circuito da providência. Aqueles que Deus quer, Deus atrai a ela. E ela quer aqueles que Deus atraiu aos seus pés. Aí vão falar, mas eu não tenho devoção, não fui atraído, não. Resistiu. Resistir à graça não quer dizer que não teve. Teve, mas resistiu, aí é um pecado pessoal. Não podemos resistir à graça de Deus. E uma das graças do bom Deus é ser devoto de Maria Santíssima. E ela, como tesoureira, vai enriquecer as nossas almas. E é a parte do capítulo aqui que o santo vai dizer: a Maria somente Deus confiou as suas chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição, e nesses caminhos fazer entrar os outros. Porque Deus, homem, nasceu dela. Quem melhor poderá nos fazer a medida e estatura de nosso Senhor? Ela. Um dia, quando chegarmos aí no juízo particular, ou no final, nós vamos ver, qualquer um dos dois, a majestade do Verbo encarnado ressuscitado. E vamos ver a seu lado sua Mãe Santíssima, e vamos olhar a Jesus, nosso Senhor, e ver seu semblante. Seus traços é da sua mãe. Nascido dela, humanamente, no seu físico, parecido a ela. Só tem os cromossomos dela, hein? Não tem de São José. Então, quem melhor que ela poderá nos fazer semelhante a nosso Senhor? Quem? Ah, o Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo fez a natureza do Verbo encarnado de quem? Dela. E parecido quem? A ela. Então, todos os santos, em sua variedade de espiritualidades e de dons de Deus, vão se assemelhar em algo ao bom Deus, nosso Senhor? Sim, em algo aqui, a sua mãe. Então, Nossa Senhora é o modelo que faz outros Cristos serem gerados à medida, à estatura e perfeição do Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Aí o santo vai citar o caso de Eva, que nos levou pela sua infidelidade a perder o paraíso. Maria Santíssima, como a nova Eva, vai induzir os seus filhos a entrarem no paraíso. Da mesma forma que a primeira
nos expulsou de lá, Maria Santíssima vai nos atrair para lá. Outra razão para estar baixo a Santíssima Virgem. Ser semelhante ao bom Jesus. Praticar a virtude não é para entrar no céu. Ela não é a nossa mãe do céu. Amanhã, em 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, o que ela disse? Não temais, eu sou do céu. Logo, sendo do céu, ela nos atrai para o céu. E a atração ao céu é o que? A aversão ao mundo, a aversão às seduções do mundo, os prazeres mentirosos da carne e do demônio são todos ali extintos, porque o prazer de estar no céu, com os do céu, vai arrefecer e fazer desaparecer os prazeres de estar com aqueles que não são do céu. Mãe do céu. E assim, então, a Santíssima Virgem vai concluindo a missão iniciada e determinada por Nosso Senhor. Que todos os que chegam no céu sejam seus filhos, filhos de Maria, e todos passem por suas mãos. E o santo vai usar um termo lá na oração abrasada muito belo, nutridos com seu leite. Nossa mãe. As graças que Nossa Senhora nos dá, as orações que faz por nós no céu, é como leite maternal, hein, que ela nos coloca para alimentar nossa alma. Então nós temos aí uma mãe que nos ama e nos quer heróis da fé, heróis da virtude, porque Nossa Senhora nunca fez nada medíocre a Deus. Nunca. Tanto que no crescimento de graça era de abismo a abismo. Não crescia milímetros, crescia um abismo. E ao crescer um abismo, enchia um abismo de graça. Por isso se aplica o Salmo, um abismo invoca outro abismo, falando da Santíssima Virgem. Não era milímetros, centímetros, abismo, grandiosidade de alma, magnanimidade, alma grande. E por isso os santos também têm esta ambição, porque recebem esta generosidade de alma na escola da Santíssima Virgem Maria. Quando Nossa Senhora, no plano aí da salvação, Nosso Senhor, o que Nossa Senhora vai levá-lo? A cruz, hein? Bodas de Caná, não é um sofrimento, não é uma gota de sangue, é o sofrimento, é todo sangue, é toda dor, é tudo. É o mar de amarguras que ela quer beber por Deus e por nossa salvação. Generosa em tudo. Então, senhores, Nossa Senhora é a exorcista da mediocridade do homem moderno e do tradicionalista meia tigela. E não vamos falar que foi o concílio, foi. Mas foi ao mundo, mas Nossa Senhora é maior do que o concílio Vaticano II, porque ela, quando pisou a serpente, pisou isso, esmagou e destruiu, e ela é maior do que este mundo, hein? E todos os seus satélites. Então nós temos que olhar a grandiosidade do coração imaculado de Maria para nos fazer grandes, de graça e santidade e virtude. E para isso, a oração de Maria Santíssima. Ela vai causar em nós esta vida interior que falávamos ao princípio. Então nós precisamos estar nesta escola daquela que não é só uma professora, é nossa professora e é a nossa mãe. Então, estimadas almas, seguindo o nosso mês de maio, véspera da festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, peçamos a ela. Deus quer que ela seja amada e honrada. E quem vai nos ensinar isso? Ela. Enxergar, meditar, ler os livros da Santíssima Virgem, insisto no tratado pequeno, ainda dá para carregar no bolso, em tamanho menor que um celular, hein? Mais portátil, em vez de ficar calma, vampirizada, grudada nessa tela diabólica, umas páginas, um pouquinho de meditação, vai inflamar nossa alma numa devoção madura, filial, blindada por Deus, um crescimento próprio daqueles que são ali imagens do bom Jesus. Então, peçamos que Nossa Senhora nos conceda essa graça, dessa devoção viril, não pueril, madura e heróica em seus auxílios, para que, quando o bom Deus
nos chamar, sejamos ceifados à medida e idade do bom Jesus, da perfeição própria dos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.